Estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região, agradecendo desde já a sua companhia, a sua audiência que garante prestígio aqui ao Grupo Bandeirantes de Comunicação. Bandido é baleado por policial à paisana ao tentar roubar um motociclista em Campinas. O criminoso foi socorrido pelo SAMU, atendendo a uma nova norma da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo que impede a Polícia Militar de fazer o atendimento. Quem acompanhou esse caso foi a repórter Karina Rica. Traz aqui pra gente, Marcão, no plasma. Ney, aperte o play. A tentativa de roubo aconteceu na rua Ilse da Cunha Henry, paralela à Avenida Prestes Maia. Um motociclista parou no semáforo quando um homem que estava naquele ponto de ônibus o abordou e anunciou o assalto. A vítima entregou a moto e saiu correndo. Um policial que estava se deslocando para o serviço, ainda entrar de serviço, pela Prestes Maia, também parado no semáforo, porém no sentido contrário, verificou a situação e acabou intervindo. O policial fez 4 disparos, 2 acertaram este portão e um a perna direita do bandido que caiu em frente a esta casa e foi socorrido pelo SAMU. A polícia investiga agora a possibilidade de participação de um comparsa no crime. O policial ele viu um segundo indivíduo descendo correndo assim que ele efetuou os disparos, né? A princípio a gente achou que pudesse ser até um outro civil que estava na via e acabou se assustando com os disparos, né? Mas posterior a gente recebeu uma solicitação de que o indivíduo teria pulado dentro de um condomínio, a gente fez a averiguação, mas ele não foi localizado. Então provavelmente eles estavam em 2 nessa situação aqui. Muito bem, ele foi socorrido, está fora de perigo, mas está internado ainda no hospital. Aí chama a atenção essa nova legislação, né? Essa nova norma do governo paulista estabelece que os policiais militares não façam o socorro. De alguma forma é bem-vinda essa regra, porque além de preservar uma eventual cena do crime, né, tem também a questão de que os policiais militares, embora tenham noções de primeiros socorros, é sempre melhor, claro, uma equipe especializada, ou do Corpo de Bombeiros ou do SAMU, né? O Corpo de Bombeiros também tem equipe de resgate com médicos e paramédicos, então uma equipe especializada para prestar esse atendimento. Fica tudo muito mais seguro e aí a gente acha, né, que vai dar certo, né, desde que exista estrutura suficiente para dar conta da demanda, porque é claro que acidentes de trânsito no país matam e ferem muito mais que as piores guerras da humanidade. Então a gente, de qualquer maneira, dá um voto de confiança para essa regra nova aí pegar e dar certo. Olha, a população de Nova Odessa ainda contabiliza os prejuízos causados pelo temporal que atingiu uma região descampada do município. A cobertura da quadra de esportes de uma escola foi arrancada pela ventania e 5 postes foram derrubados. Quem acompanhou o drama da população em Nova Odessa foi a repórter Lícia Manjavac. Traz aqui pra gente, Marcão, no plasma. Ney, aperte o play. O cenário é de destruição. Por todos os lados que se olha nesta rua, o que se vê é assustador. A maioria das casas ficou praticamente destelhada. Onde antes havia um portão, agora já não há mais nada. Aqui, até a parede foi quebrada. Vários postes foram derrubados, deixando a população sem energia. Parece que jogaram uma bomba, né? A chuva que começou por volta das 4 horas da tarde veio acompanhada de ventos de mais de 100 km por hora. O ginásio desta escola ficou completamente destruído. A estrutura se desprendeu do chão e atingiu pelo menos 5 casas desta rua que fica bem em frente à escola. 3 famílias ficaram desalojadas. Uma delas é a de Pamela, que na hora do temporal estava em casa com 3 crianças. Eu fui soltar água da piscina, aí as meninas foram atrás de mim e aí eu olhei pra fora e que eu via o telhado, né, a lata ali na janela. Aí eu fiquei com medo dela entrar. Aí eu fui lá no fundo, esperei passar um pouco a chuva, coloquei a escada no muro e pulei em cima da casa do seu David ali, para poder descer. Aí o pessoal da guarda municipal estava ali e ajudou a descer com as meninas. Seu Davi estava sozinho quando ouviu o barulho do ferro que atingia as residências. Assustado, ele só saiu quando percebeu que a chuva tinha diminuído. Saí aqui fora preocupado, aí escutei um barulho, pá! Quando eu olhei aqui que eu vi os fios caídos, o ferro no meio da rua, retorcido e a ferragem da quadra de esporte, tudo aqui jogado em frente às 2 casas das vizinhas aqui.
Aí fiquei meio desesperado, meio muito nervoso, com medo também, né? A estrutura da quadra de esportes praticamente fechou a entrada das casas. Nestas imagens feitas pelo filho de Janaína, é possível ver o estrago causado. Lacrou tudo, ninguém entrava nem saía. A intenção é minimizar os riscos às residências, dar apoio aos moradores das residências atingidas e reparar todas as residências. Depois, numa etapa posterior, vai ser verificado essa questão aí da estrutura, se é a necessária para atender aí as intempéries. Bom, o prejuízo material foi grande, como você viu, mas felizmente ninguém se feriu, né, com a passagem desse vendaval pelo município de Nova Odessa. Teve uma coisa parecida no início dos anos 90, no distrito de Barão Geraldo, em Campinas, que um vendaval arrancou a estrutura do telhado do ginásio de esportes do ginásio multidisciplinar da Unicamp. Viu? Foi um vento muito forte, como parecia uma lata de sardinha quando você abre assim, aquela estrutura fortaleza que tem o ginásio multidisciplinar, aqueles parafusos de grosso calibre com porcas enormes, e o vento não tomou conhecimento e arrancou. Então, realmente, às vezes, intempéries da natureza não dá para prever e não dá para fazer muita coisa. Dá para ver aí que a estrutura dessa escola também, esse telhado aí, esse teto metálico era forte, não era fraco não, mas realmente o vento ali pegou de surpresa. É claro que é uma área descampada, então quando passa realmente um vento, um ciclone, um tornado ou furacão, qualquer coisa classificada aí pela meteorologia, acaba gerando um problema. E aí você vê o trabalho de rescaldo depois das máquinas, né? O pessoal de resgate, provavelmente muita gente vai precisar de donativos, né? Porque de uma maneira ou de outra você acaba ficando ali algumas pessoas desalojadas, até recuperar a casa, recuperar os estragos, a pessoa acaba passando ali por algumas dificuldades. Aparentemente o poder público está agindo rápido ali para tentar restabelecer a situação nessa área descampada de Nova Odessa. E infelizmente, né, nesse período do ano, com fortes temporais o tempo inteiro, as temperaturas, o aquecimento por conta aí do alto verão acaba trazendo frentes frias, e essa oscilação de temperatura com calor de dia e chuvas temporais no fim da tarde acabam provocando problemas mesmo para algumas localidades. Bom, e agora a gente vai conversar com a Juliana Evers, a moça do tempo aqui da Band. Juliana está na redação, né, aqui da Band. Ainda não está pronta, Juliana? Daqui a pouco, já agora sim, Juliana apareceu aqui, piscou. Juliana, parece que não temos boas notícias para essas pessoas que tiveram problemas com vendaval na região, né? Boa tarde. Boa tarde, Sena. Boa tarde aos telespectadores do Brasil Urgente. Pois é, ultimamente, nos últimos dias, a gente tem sentido esse clima típico de verão, esse tempo abafado, com essa sensação de abafamento, muito calor e as tradicionais pancadas de chuva, principalmente no período da tarde. E isso deve continuar pelo menos até o final de semana aqui na nossa região, porque existe um conjunto de nuvens atuando sobre a região central do país. Há um corredor de umidade vindo da região amazônica, sentido Oceano Atlântico, passa aqui pelo estado de São Paulo e aumenta essas áreas de instabilidade, deixando as nuvens carregadas. Já há também um avanço de uma frente fria vinda do sul do país, que deixa o tempo ainda fechado, aumenta esse tempo nublado nos próximos dias. As pessoas precisam ficar atentas, porque esses temporais localizados continuam. E o que aconteceu em Nova Odessa pode se repetir. A quantidade de chuva, segundo o CEPAGRE, está dentro do esperado para o mês de dezembro. É comum chover bastante mesmo nessa época do ano. Mas mesmo assim, é preciso redobrar a atenção, já que você não consegue prever. Segundo a Ana Ávila, que é pesquisadora do CEPAGRE, não dá para prever onde exatamente ele pode acontecer. Então as pessoas têm que ficar atentas, redobrar a atenção para impedir ficar vulnerável a essas sensações, essas situações de risco. Então as pessoas têm que redobrar a atenção. Entendi. Então, apesar do sofisticado equipamento, né, cada vez mais radares, cada vez mais antenas espalhadas para tentar dar uma cobertura, para tentar prever essa chegada de tempestades, a meteorologia ainda não dispõe de condições para determinar que hora e onde esse vendaval, essa chuva forte vai atingir, né, Juliana?
Exatamente, Sena. Ela explicou que essas nuvens se formam muito rapidamente. Então, de repente, elas se formam e cai uma chuva muito intensa num determinado ponto, por isso que a gente não consegue prever. Foi como aconteceu ontem em Nova Odessa e até na Unicamp ela falou que alguns pontos registraram destelhamento, árvores caíram. Aqui em Campinas a gente chegou a registrar ontem também ocorrências desse tipo, justamente porque os temporais são muito intensos e, de repente, surpreende aí a população. Abusando um pouquinho mais do seu trabalho, você já tem as temperaturas para amanhã, mínima e máxima na região ou não? Temos sim, Sena. A previsão é de que aqui, como um todo, uma média da nossa região fique em 28 graus amanhã a máxima. Já na madrugada, fica em torno dos 19 graus, porque o tempo fechado faz com que as temperaturas apresentem uma leve queda. Ok, muito obrigado, Juliana Evers, Obrigada, pela sua participação aqui. A Juliana Evers volta com a previsão do tempo no Band Cidade a partir das 10 para 7 da noite. A gente espera também que você acompanhe toda a programação aqui da Band. E olha, um mecânico de Campinas que está com uma enorme pedra no rim, luta para conseguir se livrar do incômodo, com fortes dores e dificuldades para urinar. O paciente espera por uma cirurgia que já foi remarcada várias vezes. Quem tem o drama desse paciente, acompanhou essa história, foi a repórter Lícia Manjavac. Traz aqui Marcão no Plasma. Ney, aperte o play. Domingo a gente sentou para almoçar, ele não estava aguentando. Ele deitava no sofá, ele ficava bem, ele levantava, não aguentava de dor. Ele falou, se eu não tivesse médico amanhã, eu ia hoje, que eu não estou aguentando. Ele não estava aguentando de dor. Você imagina você ver a pessoa sentada ali e não conseguir comer de dor. Só quem teve pedra no rim, quem tem cólica de rim, sabe o que é isso. É com muita tristeza que esta mulher fala do sofrimento do marido. Há pouco mais de 4 meses, o mecânico Claudinei Scheffer descobriu que estava com uma pedra no rim. Preocupado, ele foi ao urologista, que constatou que ela tinha 2 centímetros de diâmetro. Além dela, o paciente tinha outras 4 pedras menores. Pode machucar a bexiga, pode perder até um dos rins também, entendeu? Porque a pedra é muito grande, não sai de jeito nenhum pelo canal da urina. Em outubro do ano passado, Claudinei conseguiu marcar uma cirurgia no Hospital de Clínicas da Unicamp. Mas quando pensava que o problema seria resolvido, percebeu que tinha se tornado mais uma vítima da negligência do sistema público de saúde. O médico fez o procedimento normal, internou meu pai. Depois que descobriu a pedra, internou meu pai para fazer a cirurgia e acabou não fazendo a primeira vez. Liberou ele para casa. Deu remédios para ver se a pedra saía pelo canal. Tomou todos os remédios, sentiu dor novamente, insuportável e voltou no hospital. Um mês depois, a pedra atingiu o canal da próstata e, além das dores, o mecânico começou a ter sangramento na urina. E a única solução que fez foi colocar uma sonda, porque o hospital estava em recesso e não podia operar naquele dia. Fazem 13 dias hoje que ele está com a sonda, desde o dia 27 de dezembro ele está com a sonda. O médico não deu um antibiótico, não deu nada. Pode dar uma infecção na bexiga, como pode dar um problema no rim também. Na última vez que a cirurgia foi agendada, Claudinei foi internado, teve o corpo todo depilado e ficou em jejum o dia inteiro. Mas, novamente, às 5h30 da tarde, foi informado que o procedimento não seria realizado. Que é isso? Ele está pensando que o ser humano é um brinquedo que se joga, brinca? Não é assim. Sem saber quando a pedra será finalmente retirada do rim de Claudinei, a família pede ajuda. E o que ele assume quando ele termina uma faculdade? Qual o juramento dele? Nós não temos culpa que ele ganha pouco, mas ele fez um juramento, então vamos cumprir esse juramento. Eu espero que eles resolvam, porque é uma pessoa precisando. Você chega ali naquela recepção da Unicamp, você vê tanta gente ali, uma dorzinha de cabeça. O caso dele não é uma dor de cabeça, é uma dor insuportável. Olha, um problema. Pedra no rim, eu felizmente não tive por enquanto, espero não ter, mas eu conheço muita gente que teve, e quando há uma crise de pedra no rim, é uma dor insuportável. Quem fala que tem, as pessoas relatam que é uma das piores dores que podem acometer o ser humano. Há quem compare, que é pior do que a dor do parto. Não tenho a menor ideia dessa comparação, mas quem já teve as duas dores relata que a pedra no rim, a dor de pedra de cálculo renal ali, o incômodo é muito grande, a pessoa não tem posição para ficar, e aí tem que tomar uma medicação forte para suportar a dor até a solução do problema.
seja cirurgia, seja... tem alguma cirurgia que através do ultrassom quebra a pedra e ela sai pelo canal da urina, etc. Mas o problema especificamente é o seguinte, né? Este paciente, né, 2 centímetros de pedra, dá para fazer o cálculo? Não. Dá para ter uma noção? É muito grande. É uma rocha. Porque normalmente pedra no rim, né, uma pessoa que não está habituada fala assim, tem pedra no rim, pedra no rim. Quando você vê, é um grãozinho de areia, uma coisa muito pequena, mas que gera um incômodo brutal no organismo. É como um cisco no olho. Às vezes você tem ali no olho uma coisa microscópica e parece que tem um bonde, parece que tem caco de vidro no olho. A pedra no rim, guardadas as proporções, segundo relatos de pacientes, é a mesma coisa. Imagina 2 centímetros, né? Foi isso que ela falou na reportagem, né? 2 centímetros de uma pedra. Então, quer dizer, a situação dele é complicada. A Unicamp mandou aqui uma nota informando que o Hospital de Clínicas informou que a unidade tem capacidade de realizar apenas entre 8 e 10 cirurgias deste tipo por mês e que as prioridades são para os pacientes em situações mais graves. A cirurgia do nosso personagem da entrevista, da reportagem, foi reagendada para a próxima semana. Agora eu fico pensando aqui, não tenho conhecimento, não dá para ir muito além, conhecimento técnico, muito menos médico nessa área. Mas será que esse paciente não estaria na frente dos casos eletivos da universidade? A gente fica pensando aqui. Primeiro, já teve crise. Segundo, já teve a cirurgia desmarcada 2 vezes. Olha, 2 centímetros não é brincadeira. Então, quer dizer, 8 cirurgias por mês é a capacidade do HC. Será que os outros 7 ou os 8 que aconteceram no mês passado eram mais graves que este? Aí só uma triagem, né? Só uma auditoria, alguma verificação no prontuário vai trazer essa resposta, mas aparentemente esse homem aí está sofrendo um pouco mais do que a conta, viu? Está sofrendo mais do que a conta e a gente pensa também, tem outras unidades de saúde na cidade e na região. Será que só o HC da Unicamp tem capacidade técnica para resolver esse problema? Será que as outras unidades também estão lotadas? Será que o Sistema Único de Saúde não consegue dar vazão a problemas específicos, como é o caso aí de pedra no rim? Bom, as autoridades da saúde, sejam elas do município, do estado ou da União, têm muito trabalho pela frente, tem um longo caminho para prestar um atendimento de fato digno para a sociedade que paga impostos. Olha, uma reportagem, uma informação nova aqui, hein? Foi preso agora há pouco o dono do restaurante que matou a facadas o universitário de Campinas. O crime foi na semana passada, no município do litoral paulista do Guarujá. O Felipe Pereira, repórter da Rádio Band News FM, está conosco na linha e tem as informações. Boa tarde, Felipe. Oi, Sena, boa tarde a você, boa tarde a todos. Informação passada com exclusividade para a Rádio Band News FM. O advogado da família, Antônio Gonzalez dos Santos Filho, informou da prisão de José Adão Pereira dos Santos, que é o dono desse restaurante que nós estamos vendo nas imagens, restaurante que fica no Guarujá. O José Adão confessou que matou o estudante campineiro Mário dos Santos Sampaio, de 22 anos, depois de uma discussão por causa de uma diferença de R$7 na conta do restaurante. As circunstâncias da prisão já foram divulgadas. Relatos de testemunhas que afirmaram que o José Adão teve a intenção de matar o Mário dos Santos e também o fato das câmeras de segurança terem sido retiradas da cena do crime. Esses foram os motivos que levaram a polícia do Guarujá a prender o José Adão Pereira dos Passos. Essa prisão, Sena, é temporária. O caso aconteceu, como você disse, na semana passada, bem na virada de ano, no último dia de 2012, quando o José Adão esfaqueou o estudante que, segundo o dono do restaurante, era para proteger o filho dele, o gerente do local, que estaria imobilizado pela vítima. O universitário foi ameaçado, segundo testemunhas, e depois agredido pela dupla com a ajuda de funcionários do local. Sena. Ok, muito obrigado, Felipe Pereira, pelas suas informações. A autoridade policial do Guarujá, tanto o delegado Cláudio Rossi quanto o adjunto, já tinham alertado
que se houvesse, né, provas de que a família ali, o dono do restaurante e o filho dele, que é o gerente do restaurante, estivessem criando formas de atrapalhar a investigação, né, iria pedir a prisão temporária. Esse alerta já vinha sendo feito porque a família apareceu com essa tese de que o crime foi feito em legítima defesa, as facadas foram dadas em legítima defesa. A polícia está investigando todas as hipóteses, mas houve ali alguns indícios aconteceram de que a família estaria tentando maquiar provas, subtrair provas, alterar alguns dados da cena do crime para justamente facilitar a defesa. E é claro que isso atrapalha a investigação e aconteceu, portanto, a prisão desse assassino, confesso, no município paulista do Guarujá. Daqui a pouco, Vinícius, a gente pode tentar conversar com o advogado da família, viu? O advogado que representa a família, o Antônio Gonzalez. E a gente consegue, quem sabe, colocá-lo aqui ao vivo no Brasil Urgente para prestar um pouco mais de informação para a população de Campinas que acompanha chocada esse caso terrível que aconteceu justamente na véspera do Ano Novo no município do Guarujá. Olha, outra informação da reportagem aqui do Brasil Urgente: depois de 3 meses de investigação, a Polícia Civil de Valinhos conseguiu identificar 3 integrantes da Gangue da Batidinha. Com um carro roubado, o grupo provoca acidentes e quando a vítima sai do veículo, acaba sendo assaltada. 2 jovens foram presos e um está foragido. Quem acompanhou o caso foi a repórter Lícia Manjavac. Traz aqui no Plasma para mim, Marcão. Ney, aperte o play. Uma ação perigosa que poderia causar graves acidentes. Se aproveitando de um momento em que os motoristas estão praticamente sozinhos na pista, 7 integrantes de um grupo identificado como a Gangue da Batidinha realizavam assaltos. Os criminosos agiam nas rodovias da região de Campinas. Depois de baterem na traseira dos veículos, eles rendiam as vítimas quando elas paravam no acostamento para ver o que havia acontecido e roubavam o carro delas. Eles roubavam os cartões de crédito, dinheiro, essas importâncias, e depois faziam saques, compras em shoppings. Foi através daí que chegou aos autores. Pelo menos 5 vítimas eram da cidade de Valinhos. Depois de 3 meses de investigação, policiais civis conseguiram identificar 3 assaltantes. Dieno Júnior Carvalho da Silva, de 23 anos, foi detido em Campinas quando roubava um veículo. No dia seguinte, os policiais conseguiram prender Messias Júnior Carvalho da Silva, de 23 anos, em Hortolândia. Com ele foram apreendidas esta moto, este revólver calibre 38 e munições. Já tinha sido pedido antes o mandado de busca e apreensão e a prisão temporária deles. Então, hoje, por acaso, nós fomos cumprir os mandados. Um deles foi encontrado na casa e outro, ao ser cumprido na casa em Hortolândia, descobrimos que já tinha sido preso pela Polícia Militar em Campinas, em flagrante. Lucas Pereira Araújo, de 22 anos, conseguiu escapar e agora é considerado foragido. Quem tiver informações de onde ele está, pode ajudar a polícia. Pode ligar para a Polícia Civil, para o setor de investigações. Muito bem, vamos colocar de novo a fotografia aí para quem visualizar, tiver alguma informações que leve a esses integrantes dessa quadrilha, dessa chamada Gangue da Batidinha, para ajudar a polícia aí a tirar de circulação todos esses integrantes. É uma coisa terrível, porque, claro, né, você já está numa estrada, já está ali cuidando, né, viajando, indo para o trabalho, qualquer coisa assim, e tem uma batida, é claro que instintivamente você para, imediatamente vai verificar o que aconteceu, e aí é surpreendido com um anúncio de assalto. Onde já se viu, o pessoal não tem mais o que inventar. E olha, a gente pediu a participação dos nossos telespectadores internautas, muita gente entrou em contato através da nossa página do Facebook e na medida do possível nós vamos colocando aqui as participações. Algumas pessoas já entraram em contato conosco, né, e colocaram aí a sua impressão. Muita gente relatou no nosso Facebook que já passou por esse dissabor, por esse problema de ser vítima dessa gangue da saidinha. Aí um fato que o fator surpresa continua levando alguns a caírem nesse golpe. É o Milton, né? Outra telespectadora que falou que já passou por esse problema, que o motociclista acabou gritando
e ela também passou por momentos ruins, né? E que eram assaltantes. Tá aí a participação dos internautas, é a Andressa. Alguns internautas entrando em contato conosco através da página do Facebook para falar sua impressão sobre mais essa modalidade do crime que acaba deixando a pessoa apavorada. Para esse internauta aí, é um problema da falta de cuidado do Estado, né? A omissão do Estado é que gera violência de todo tipo e acaba deixando, é o Sinésio, né, que tem essa opinião. A Mariene também entrou em contato conosco falando sobre essa situação. Outros internautas também depositaram a sua impressão sobre o assunto. A gente agradece desde já pela gentileza da participação e, na medida do possível, vamos colocando aqui a participação de outros telespectadores internautas. O fato é que a Polícia Civil de Valinhos agiu bem, agiu rápido, já tirou a dupla de circulação que vai agora responder a processo. Felizmente, esses dois tão cedo não vão realizar esse tipo de delito. Olha, nós já estamos com um advogado que representa a família do rapaz que foi morto no Guarujá na véspera do Ano Novo por conta da diferença de R$ 7,00 na conta. Agora há pouco, nós dávamos aqui com exclusividade, em primeira mão, informação sobre a prisão do dono do restaurante que, no entendimento dos policiais, estava atrapalhando as investigações. Nós estamos em contato com o advogado que representa a família da vítima, Antônio Gonzalez. Muito obrigado pela gentileza, doutor. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Sena. Pois não, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente se o senhor tem um pouco mais de informações sobre a circunstância dessa prisão. Sena, desde a segunda-feira que eu, junto com um membro da família, fomos até o Guarujá, a gente conseguiu levar ao delegado Dr. Luiz Lara algumas informações, algumas novas testemunhas, né, que veio ajudar bastante a conclusão e o desfecho que veio a acontecer agora com a prisão do seu José Adão. Mas na própria segunda-feira, teve uma testemunha que já havia sido ouvida, que retornou para ratificar o depoimento, corrigindo algumas distorções. Essa pessoa confirmou lá o principal fato, que foi as câmeras de segurança, que foi eles mesmos, né, na verdade um filho dele, que logo na sequência do crime retirou o aparelho de DVR. E assim, com as divergências de declarações dele, deixou claro para a polícia que eles queriam prejudicar as investigações, né? Então, esse depoimento, junto com de uma outra testemunha que a gente conseguiu informar o delegado, deu subsídios para o pedido de prisão que havia sido feito ontem já. Entendi. E agora a gente tinha notícias de que algumas testemunhas que moram em outras cidades estavam procurando delegacias desses municípios espontaneamente também para prestar informações que seriam enviadas para o Guarujá, onde está ali à frente desse inquérito. O senhor sabe se alguns desses depoimentos foram fundamentais para isso, dessas outras cidades? Sena, teve um dos depoimentos da cidade de Piracicaba que também ajudou, sim. Foi fundamental para concluir o pedido do delegado, né? Ele pôde fazer com mais consistência, né? Não baseado em apenas um depoimento. Então foi em vários depoimentos, cada um falando uma coisa, mas todo mundo na mesma sintonia. Então isso foi fundamental. Essa ajuda que a gente teve de pessoas que estavam lá, que não se conhecem, isentas, imparciais, ajudou extremamente. Doutor Gonzalez, como funciona agora juridicamente nessa questão, dentro da questão processual, essa prisão temporária? Olha, Sena, eu ainda não tive a confirmação se realmente era temporária, se era preventiva, mas digamos que foi a temporária. O delegado, nesse meio caminho, ele vai fazer mais investigações para talvez pedir a conversão, se realmente ela foi temporária, depois em preventiva. Momento ao qual ele poderia ficar custodiado até o desfecho, até o julgamento dele. Entendi. E como que a família recebeu essa notícia agora à tarde? Olha, eu confirmei com a família logo a seguir, né? Logo que a gente ficou sabendo que tivemos a notícia lá do Dr. Luiz Lara lá. Para a família, embora é um momento muito delicado, difícil, mas receberam com certa, vou te usar uma palavra, um alívio.
eles estão sentindo que a justiça que eles buscavam está sendo feita, né? Alivia um pouco o sofrimento que eles vêm passando. Agora, doutor Gonzales, essa prisão temporária ou preventiva, ela tem como alcançar também o filho do dono do restaurante, que é gerente do estabelecimento ou não? Olha, Sena, eu não sei se o delegado teve alguma novidade hoje, tá? Hoje eu não consegui confirmar ainda, mas a princípio não. A princípio essa prisão seria para o pai, que foi quem desferiu as facadas, né? O filho, eu não sei que apareça alguma testemunha que coloque ele bem na cena do crime, ele da facada em si, e não por enquanto como ele estava um pouquinho afastado. A princípio eu não tenho como te falar se vai ou não. Entendo. Doutor, uma última questão. O senhor foi até o Guarujá, está acompanhando de perto as investigações. Dá para perceber se a polícia ali está mobilizando todos os recursos, se tem estrutura de investigação, se a equipe de peritos está desenvolvendo aparentemente até aqui um bom trabalho. Que impressão que o senhor tem para mostrar para a gente com relação às investigações do caso? Olha, Sena, quanto à equipe do Dr. Luiz Lara, eu só tenho a elogiar. Embora a gente conhece que a polícia normalmente não tem toda a infraestrutura necessária para uma boa investigação, mas ele está conseguindo, mesmo às vezes com alguns poucos recursos, mas está sendo bem feita. Quanto à perícia, eu ainda não tive contato com eles ainda, com os peritos, nem chegou nenhum laudo, ainda não posso te afirmar quanto a isso. O que eles têm lá está sendo um bom trabalho da própria equipe, estão investigando bastante, conseguiram inclusive, né, ontem eu cheguei a falar isso, aquele CD de gravação do Copom, que também ajudou ao pedido de prisão. Ok, doutor Gonzales, muito obrigado por ter atendido aqui o Brasil Urgente, viu? Uma boa tarde para o senhor. Obrigado para você também. Tchau, tchau. Muito bem, então a gente espera agora o desfecho desse caso, né? Assim como todos no Brasil, já que o caso chocou toda a nação. E nós vamos agora a um rápido intervalo. Você não saia daí que o Brasil Urgente volta já. Até mais.